Vamos lá. Como que você enxerga o futuro do Brasil para os próximos 4 anos, tanto político quanto economicamente? Tá. Eu acho que os próximos 4 vão ser anos difíceis, né? Porque a gente tem um governo de esquerda aí que venceu a eleição e um presidente que, desde as eleições, ele já prometia que tomaria algumas medidas responsáveis de não ter equilíbrio fiscal. É igual, por exemplo, na sua casa. Você tem que gastar menos do que você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, você vai ter dívida e essa dívida vai trazer consequências negativas. Com o governo funciona da mesma forma. Se o governo não é responsável, quem vai pagar a conta não vai ser o presidente da República, vai ser as pessoas que pagam impostos e que financiam o governo. Por isso que um governo deve ser responsável. E o Lula, ele é um cara que abertamente não tem preocupação com isso. E é a primeira vez na história que eu vi pessoas votando no Lula por aquilo que ele disse que não ia fazer. Ele disse que ia ser irresponsável, ele disse que ia interferir no Banco Central, e as pessoas falavam, não, a gente vai votar nele, mas ele não vai fazer essas coisas. Então é a primeira vez na história que eu vi as pessoas votando desse jeito. O cara tá prometendo, tá dizendo que vai fazer, e você vota nele acreditando que ele vai fazer o contrário. Infelizmente, nos próximos anos, a gente tem esse desafio aí de combater todas as políticas negativas que o Lula tentar implementar, né? Então, assim, para quem é conservador, esse é o momento de ser realmente conservador, porque o conservadorismo, ele não é uma ideologia que propõe como o mundo deve ser. O conservador, ele não imagina na cabeça dele como ele acha que o mundo deve ser e tenta impor para a realidade isso. Não, muito pelo contrário. Ele vê aquilo que já funcionou, ele preserva aquilo que ele já funcionou. E ele, principalmente, reage quando algo ruim ameaça as coisas boas que já existem. Então, se tem um governo que está ameaçando as coisas boas e as conquistas positivas que o Brasil teve, é o governo Lula. Então, esse é o momento do conservador agir reativamente, conforme os teóricos conservadores escreveram, né? Vai ser um momento difícil porque a gente tem que evitar, principalmente, o avanço de pautas que prejudiquem não só pautas passageiras, sabe? Não um aumento, sei lá, do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, mas algumas coisas mais complexas, quando você começa a mexer nas instituições, quando você, por exemplo, quer enfraquecer a autonomia do Banco Central. Isso é muito negativo. Você vê onde aconteceu isso? Aconteceu na Argentina. Como tá a Argentina hoje? A Argentina tá numa situação desastrosa. Aconteceu, sei lá, na Venezuela, em Cuba. E países que o Banco Central não tem autonomia são países que geralmente têm um governo mais irresponsável fiscalmente e tem maior inflação, tem maiores problemas econômicos. Então a gente vai ter esse tipo de dificuldade, isso sem contar as pautas morais, né? Que ele vai fazer avançar um monte de coisa que a maioria da população discorda, mas às vezes por inocência acabou votando no Lula, acreditou ali nas utopias que eles vendiam e agora vai, infelizmente, ter que colher esses frutos negativos. Então, eu acho que vão ser anos difíceis, mas existe esperança. A Dilma caiu, a gente conseguiu vencer o governo desastroso da Dilma e existe a possibilidade de vencer o governo do Lula também, até porque ele tá cometendo um monte de erros, até os próprios apoiadores do Lula. Eu vi o Paulo Freire lá, um escritor, né? Eu ia falar dele. Então, ele... É Paulo Freire? Não. É Paulo Freire ou Coelho, cara? É Paulo Coelho. O Paulo Coelho lá, é um escritor famoso aí, né? E apoiador do Lula, criticando, falando, nossa, eu me arrependi de ter feito campanha. Então, assim, a própria base de sustentação do Lula já tá vendo que a situação tá difícil. Eu acho que não é difícil a gente conseguir, quem sabe até mesmo viabilizar algum pedido de impeachment e tirar o Lula antes dele terminar o mandato, porque senão o Brasil não aguenta. Tentando achar aqui... É Paulo Coelho. Paulo Coelho. Então... Inclusive, eu ia até comentar que, na verdade, não faz sentido... Paulo Coelho e outras pessoas que estão reclamando, porque o Lula não tá fazendo nada diferente do que ele falou que ia fazer. Exatamente. Ele tá cumprindo aquilo que ele falou que ia fazer, né? Que era tentar voltar atrás com as reformas que foram feitas nos últimos 6 anos, né? Que seria mais gastos, pouca preocupação com o fiscal, até porque ele nunca falou que teria essa preocupação com o fiscal. Não. Né? Então, ele só tá fazendo aquilo que ele prometeu, digamos assim. É que eu acho que essas pessoas, elas se preocupam muito com a forma. Por que eles não gostavam do Bolsonaro? Principalmente por conta do jeito do Bolsonaro. A forma como ele falava, como ele se portava. E a gente tá vendo que o Lula tá fazendo igualzinho. O Lula também tá falando sem pensar, falando bobagem o tempo todo. Você viu aquela situação totalmente... que ele pegou uma abóbora no colo, meio ridícula, assim, sabe? Coisas toscas, assim, que você olha, meu Deus do céu, como que um presidente da república age dessa forma? E o Lula tá cometendo isso o tempo todo. Então eu acho que a forma para essas pessoas importa. E elas não estão gostando da forma como o Lula tá se portando. Também tem questões também, por exemplo, questões ambientais.
que a Belo Monte, né? A usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica de Belo Monte tá sofrendo ali algumas pressões de ambientalistas dizendo que, na verdade, para renovar a concessão da usina de Belo Monte, eles têm que cumprir os requisitos ambientais que eles tinham prometido, né? E a Marina Silva é uma líder histórica, né, do ambientalismo dentro da esquerda, e ela já teve, no primeiro mandato do Lula, quando ela fazia parte, era ministra, ela saiu fora por conta das discussões acerca de Belo Monte. Ela ficou contra a construção da usina de Belo Monte. E agora eles estão se chocando com o mesmo problema. Porque tem que renovar a concessão. A Marina, obviamente, ela é influenciada pelas pressões dos ambientalistas, mas com certeza o Lula não quer parar uma usina hidrelétrica de funcionar. Sim. Então você já começa a ter esses atritos internos dentro da esquerda, e esses atritos favorecem a gente, né? Porque a gente vê eles ali se degladiando. A gente sempre falava, nossa, a direita é dividida, né? A esquerda também é dividida. Agora eles estão quebrando pau. E isso é positivo, porque a gente consegue explorar essas falhas deles aí para impedir que o governo do Lula consiga fazer o que ele quer. Quer destruir a nossa economia, quer destruir os nossos valores e quer principalmente minar as nossas instituições. Inclusive, né, essa divisão fica tão clara quando o Haddad está sendo lúcido economicamente, né? Ele tentando barrar o gasto desenfreado que o partido mais extremista, a parte mais extremista do PT quer, né? Que é gastar mais, e ele tá ali tentando frear. Então, há muito atrito, né, nas decisões. Só quem manda por último é quem tem a caneta, né? Sim. E o Lula quer gasto. O discurso do Lula sempre vai nesse sentido. Eu não vi até agora nenhuma cena do Lula ao mercado dizendo que vai ter responsabilidade. Pelo contrário. A gente não come PIB, não é isso que ele fala? A gente não come, sei lá, não come... ele usa sempre esses termos ridículos, assim, sabe? Mas assim, você não acha que o Lula tem interesse no Haddad ir bem na economia? Até porque acredito que ele tentará lançar ele como presidente depois, né? É que eu acho que o Lula, ele acredita no que ele defende. O Lula acha que pra economia ir bem, você tem que gastar e incentivar a economia com dinheiro público. É isso que ele acredita. Então ele quer gasto, ele não tá nem aí pra gasto. Entendeu? Então ele acha que a economia vai bem se tiver gasto público, contrariando toda a literatura econômica. Ele até mesmo disse, né, que a literatura econômica tá ultrapassada, né? Caramba, ele deve ter lido muitos livros de economia, eu imagino, né? Pra fazer uma crítica, né, dessa elaborada, né? Não leu nenhum. Tá tudo ultrapassado, não entende nada de economia. Então, essa mentalidade estúpida dele tá colocando o Brasil numa situação difícil e numa situação que quem paga a conta, e eu gosto muito de frisar isso, é o mais pobre. Não vai ser o Lula que vai pagar a conta pela irresponsabilidade dele. Muito pelo contrário, ele roubou dinheiro público aí, recebeu propina, sítio de Atibaia, triplex no Guarujá e tá solto o presidente da República. Ou seja, ele não vai ser responsabilizado pelos erros que ele cometer. Quem é responsabilizado são os mais pobres que acham que vão ser beneficiados por um governo Lula. Acham também, não sei até quando, que se, por exemplo, se eles conseguem tirar o Roberto Campos Neto do Banco Central, você com certeza vai ter uma redução da taxa de juros, porque eles vão forçar isso, e forçar a taxa de juros para baixo nesse momento é descontrole inflacionário. A gente vai ter uma inflação elevada. Inflação elevada prejudica quem? Prejudica quem está consumindo mais, quem compromete a maior parte da renda com consumo, que são os mais pobres. Isso. Quem vai se prejudicar são os mais pobres. Porque os mais ricos, né, eles conseguem se proteger da inflação. Exato. Você investe lá no investimento atrelado ao IPCA, você já se protegeu. Então, você tem essa circunstância que a irresponsabilidade que ele está pregando, ele fala, a taxa de juros está alta, como se o Banco Central estivesse deixando a taxa de juros altas porque o Banco Central é malvado. O Banco Central quer que o pobre pague taxa de juros alta. Mas qualquer pessoa que estuda o básico de economia sabe que taxa de juros alta é para controlar a inflação. Se você não levanta a taxa de juros, a inflação ela descontrola. E de quem que é a responsabilidade de manter a inflação estável para a taxa de juros ficar baixa? Do governo. É do governo? O governo ele tem que elaborar políticas econômicas responsáveis, políticas econômicas de controle para que você não tenha inflação. E principalmente isso passa por reduzir gasto público. Se o governo reduz gasto público, você tem uma redução da inflação. Se você tem uma redução da inflação, a taxa de juros pode abaixar. Então a responsabilidade pela taxa de juros altas é do governo. O Banco Central ele é autônomo exatamente por isso. Porque ele serve como um termômetro. Ele mostra se o governo está sendo responsável ou irresponsável. E é isso que o Lula não quer. Ele quer poder ser irresponsável sem ter esse termômetro acusando ele toda vez que ele pratica alguma irresponsabilidade. É muito conveniente. Quem que pensa assim? Maduro pensa assim.
Quem que pensa assim? O governo de Cuba pensa assim. O governo, sei lá, o governo chinês pensa assim. A Coreia do Norte pensa assim.